E o Cruzeiro que prepara duas novas contratações, dois novos reforços que vão chegar no Cabuloso. Um já está contratado, chega na próxima semana para fazer exames médicos e assinatura de contrato. E o outro está a caminho, muito perto de fechar com o Cruzeiro. Falta detalhes também para dar tudo certo aí, ele chegar a assinar o seu contrato, fazer os exames médicos e assinatura de contrato, tá certo? Eu vou trazendo um detalhe para vocês essas informações e, na minha opinião, uma baita contratação que eu não esperava, cara. Eu não esperava mesmo, tá certo? Antes, né, eu sou Jonathan Souza, canal Cruzeiro Até Morrer, pedir para vocês aquele apoio, deixar o likezão aqui desde o início, para fortalecer o nosso trabalho, tá certo? Nossa meta é 500 likes, eu reduzi a meta porque eu não estava conseguindo bater 700 likes, então eu fui lá e reduzi a meta para 500, me ajuda por gentileza a bater 500 likes aí, tá certo? Conto com o apoio de vocês aí, clica no hypar também se você tiver hype disponível, e se hypar, comenta aí embaixo que você hypou, deixa um comentário aí que você assiste o canal, que você gosta dos vídeos aqui, acompanha os vídeos aqui, eu vou estar também deixando um comentário te agradecendo, tá? Se não tiver o hype é só comentar hype aí embaixo, HYPE, vou saber que você não tinha o hype, mas gostaria de ajudar o canal, eu também vou estar deixando um comentário te agradecendo. E também aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser, produtos chegando a 60% de desconto, não perde não, corre lá, link na descrição, você vai estar comprando barato, com desconto e ainda vai estar ajudando aqui um canal. Beleza? O canal Cruzeiro Até Morrer conta demais com o apoio de vocês. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição. Vamos trazer e começar com a informação do Wesley. Atenção, o Cruzeiro acertou a contratação do atacante Wesley, do Al Nassr da Arábia Saudita. Os últimos detalhes foram resolvidos e as partes aguardam a assinatura do contrato. O atleta é aguardado em BH nos próximos dias para assinar o seu contrato. A informação da Itatiaia trazendo para vocês aí, então, o Wesley, que tinha um imbróglio lá, estava querendo jogar no Corinthians, né? Que é o time de coração dele, é o time lá que lançou ele na carreira, ele é cria do Corinthians lá, como é que fala? Do terrão, né? Cria do terrão, né? Tinha essa vontade de voltar pro Corinthians, mas acabou não conseguindo. O Corinthians deu um transfer ban, não pagou, acabou desistindo do jogador. O jogador também ficou meio sem saber o que fazia e o Cruzeiro retomou. Muita gente fala que ele se arrependeu, né, de depois ter desistido do Cruzeiro e tal, mas o Cruzeiro, naquele primeiro momento, tinha o Sinisterra, né, e o Cruzeiro abriu mão, não queria mais conversar, né, e agora o Cruzeiro teve que voltar às conversas devido a tudo que aconteceu com o Sinisterra, Gabriel Peck e tal. Né? E o Cruzeiro agora acertou a contratação do Wesley. O que você acha desse jogador, hein? Chegando aí no Cruzeiro, beleza? Fala pra gente aí embaixo nos comentários o que você pensa, mas é um novo reforço do Cabuloso. E também o pessoal da Sport TV comentou sobre esse jogador. Vou trazer pra vocês aí, olha aí. Tá na tela aí, ó, reportagem da Sport TV, reforço a caminho. O Cruzeiro avançou nas negociações para contratar o Wesley, o atacante do Al Nassr, após retomar as conversas nos últimos dias, né? Porque foi recente, após a contusão do Sinisterra, né, que está nas últimas semanas. O clube mineiro troca documentos com o jogador e aguarda apenas os últimos trâmites para concluir a operação. Com as lesões de Sinisterra e Gabriel Peck, a Raposa voltou ao mercado e colocou o Wesley como prioridade para reforçar o setor ofensivo. O atacante é esperado em Belo Horizonte nos próximos dias. Informação da Dani Paiva trazendo essa matéria aí. Tá aí a matéria também do Sport TV, na imagem para vocês o Wesley, aqui embaixo aqui, ó. Tá aí o Al Nassr, depois o Cruzeiro, Wesley fechado, né? Novo reforço do Cabuloso. O que vocês achou aí da chegada do Wesley? Usa o espaço de comentário para você falar a sua visão, a sua opinião. Eu confesso para vocês, lembrando assim do futebol do Wesley, um jogador assim bastante ciscador, né? Puxa muito para um lado para o outro, penteia muito a bola, demora muito a finalizar, mas é um jogador rápido, veloz, tem qualidade. Quem sabe não ficou mais maduro, né? Com essa passagem que tem lá fora. Jogou com o Cristiano Ronaldo, né? Jogou ali com o Cristiano Ronaldo até ser emprestado, mas fez gols, né? E contribuiu juntamente com o Al Nassr. Mas, fala pra gente aí o que você achou da contratação do Wesley. Tem mais reforços também chegando na toca. Vamos entender tudo a partir de agora. Simbora. E eu falo de Lúcio Rodrigues, jogador ex-Bahia, que hoje defende o Neon
né, da Arábia Saudita. Jogadoraço, viu? Gosto muito do futebol do Lute. Confesso para vocês que eu não esperava essa possibilidade tão cedo. Vou trazer primeiro aqui o André Hernan, que vai falar um pouco sobre essa questão, e eu volto para comentar mais sobre o Lúcio, que eu vou dar a minha opinião também sobre o jogador. Vamos lá. Olha o Cruzeiro nesse mercadão da bola aí, né? Pleno sabadão, a diretoria do Cruzeiro, Pedrinho BH, SAF Cruzeiro, trabalhando para fechar mais uma contratação, dessa vez Lúcio Rodrigues, jogador uruguaio, que já inclusive tem passagens pela seleção uruguaia, esteve no Bahia em 2024 e 2025, negocia com o Cruzeiro e as negociações já estão num estágio mais avançado. Empréstimo com opção de compra. O jogador pertence ao Neon, né, dos Emirados Árabes. Obviamente está esperando uma resposta positiva, troca de documentação com os árabes para poder avançar, fechar e o jogador viajar para o Brasil para exames médicos e assinatura de contrato por empréstimo. Com as lesões aí do Sinisterra e também do Gabriel Peck, o Cruzeiro está no mercado buscando um jogador com essas características, que possa ser um jogador de área, que possa ser um jogador de lado de campo. É dessa maneira que Arthur Jorge pediu, né, para a direção, para o Pedrinho BH, que está fazendo esse movimento todo aí com o staff do jogador, conversando com os árabes nesse momento, para tentar fechar essa contratação. Lembrando que o Lúcio Rodrigues esteve na mira do Vasco, o Vasco chegou a fazer essa oferta de empréstimo também, mas acabou que as partes não evoluíram numa conversa. E agora a bola da vez é o Cruzeiro. Será que Lúcio Rodrigues fecha com o Cruzeiro? Tomara, essa hein? É a expectativa. Tomara. Comenta aí, Fã de Esportes. Tomara, hein? É isso que a gente espera, né? Tomara que feche sim, um bom jogador, como eu falei, e volto a repetir, um jogador muito interessante, né? Colocar a imagem do jogador na tela e que consegue fazer como se fosse um segundo atacante, jogando também pela ponta direita, um falso 9, né? Jogador que vai ajudar e preencher mais ali o ataque do Cruzeiro. A gente tem carências no ataque, a gente não tem esse jogador hoje, jogador de explosão, por exemplo, a gente não tem. O jogador de explosão que a gente tem hoje, colocar na frente e correr, é o Neisser Vídea Real, que está infelizmente machucado também, e o próprio Caio Jorge, que não vive uma boa fase nesse momento, né? É o único jogador de explosão, assim, colocar na frente e põe para correr ali, é só esses dois que eu falei. E agora a gente tem a possibilidade de trazer o Lúcio Rodrigues, que é, na minha opinião, uma baita contratação. Quero saber a opinião de vocês que estão acompanhando esse conteúdo, tá? Até por isso eu fiquei meio assim, achei estranho, né? O jogador acabou de sair do Brasil, né? E tem a volta novamente, a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. Tava lá defendendo o Neon na Arábia Saudita. Eu gosto muito da ideia desse jogador. É um jogador que pode ser utilizado como um coringa ali no ataque. Ele pode contribuir principalmente pela ponta direita e também pode ser aquela opção ali e de aventurar ali dentro da área, claro. Eventualmente ali ele entrando dentro da área ali para fazer uma função até como segundo atacante, né? Preencher mais a área. Jogo passado o Bruno Rodrigues pegou uma bola, né? A bola que ele deu um drible de corpo espetacular. A bola passou pelo jogador, ele colocou a bola na frente, correu, só tinha o Matheus Pereira acompanhando ele. E o Matheus já estava meio que com o freio de mão puxado ali, correndo um pouco mais atrasado, né? Na hora que chegou lá na área, não tinha ninguém para tocar, ele tocou meio de lado pro Matheus tentar finalizar, mas o Matheus já chegou meio cansado, que teve que correr lá atrás do campo defensivo até a área, chegou já um pouco meio cansado, meio baleado, e a defesa ali, ele chutou meio travado com a defesa ali, o chute não saiu tão bom, né? Mas se tivesse um outro atacante para ajudar, né, poderia ser um diferencial, e não tinha. E ele pode ser esse jogador que vai preencher esse segundo atacante ou até mesmo jogar como um centroavante ali. Mas ele já falou em entrevista que não gosta muito ali de ser o centroavante. Joga, mas ele prefere jogar pelas pontas. Onde que colocar ele vai contribuir. Mas ele prefere jogar pelas pontas. Além de conhecer o futebol brasileiro também, que é um diferencial, né, do Lúcio Rodrigues. Ele jogou no Bahia. Pelo Bahia foram 65 jogos e 20 gols marcados e 3 assistências, tá?
tava falando, gravando vídeo, por isso que tá na mente esses números. 69 jogos, 20 gols marcados e 3 assistências. Para números de ponta, tá ótimo. Os pontas do futebol não fazem muitos gols. Raridades de pontas que fazem muitos gols. E ele tem essa questão de ter o bom drible, de ter uma explosão, né? De ter aquele pique, fazer o X1. E também uma coisa que faz muita falta no atual Cruzeiro, que é a finalização. O acabamento das jogadas, a finalização também. Isso é um ponto forte do Lúcio Rodrigues. E isso que eu espero muito dele, porque essa é uma parte que o time do Cruzeiro peca. A finalização do Cruzeiro é tenebrosa, é terrível. Pouquíssimos jogadores conseguem ter uma finalização boa no Cruzeiro. A maioria das finalizações é terrível, ou é fraca demais, ou é isolando bola, né? Mas o Cruzeiro tem muita dificuldade até mesmo para finalizar, bater na direção do gol. E chega um jogador que pode contribuir nisso aí. Como eu falei do outro, o Wesley, jogador mais ciscador, mas quem sabe não pegou mais experiência para contribuir também. Vamos ver, é uma boa possibilidade. Então o jogador tem boa finalização, é um jogador de explosão, jogador que muito técnico também, tem bom passe, né? E vamos ver como é que vai ser. Pode atuar especialmente ali como segundo atacante, preencher bem a área adversária e sob o comando do Arthur Jorge. Quem sabe ele não pode oscilar menos, né? Fazer menos oscilações. Foi o que aconteceu lá no Bahia, onde ele vivia bons momentos e do nada dava aquela queda. Parecia até um fio com mau contato, né? Tá funcionando ali do nada, dá aquela queda. Então, tipo assim, quem sabe com o Arthur Jorge, que é um técnico tão experiente, ele oscile menos e consiga manter mais o nível, nivelar esse nível aí mais no alto. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Eu confesso que eu gostei. Se vier mesmo, vai ser uma baita contratação para o Cruzeiro. Mas o que você pensa, hein? E ao lado desse aqui, ó, vou trazer na tela para vocês, vai ser espetacular e vocês vão entender por quê. Olha aí. E eu falo de Matheus Pereira. Como vem crescendo o Matheus Pereira nessa retomada do futebol. Os últimos 4 jogos o Matheus Pereira fez 5 gols. Olha os números fantásticos, mas aqui estão bastidores sobre a liderança de Matheus Pereira em 2026. O título do Campeonato Mineiro tirou um peso gigantesco das costas do Matheus Pereira. É isso que dizem as pessoas que acompanham nos bastidores, né? O jogador, o clube, ele ganhou um título e quer mais. Com esse peso longe das costas, o meia passou a ficar mais à vontade no dia a dia. O que se fala é que ele está cada vez mais disposto a assumir a bronca. Uma coisa que o Matheus não tinha era a questão de assumir a bronca. A prova disso é que o Matheus, recentemente, ele praticamente bateu o primeiro pênalti, né? E fez o gol, claro. Mas antes ele não tinha essa bronca de puxar a responsabilidade para ele. Agora, após o título do Campeonato Mineiro, eu acho que tirou um peso dele, né, ali das costas. Ele quer mais títulos e ele acabou chamando mais a responsabilidade para si, aceitando mais o desafio e aceitando ser um dos maiores jogadores do Cruzeiro. Se não for o maior desse atual plantel, né, com certeza deve ser o maior do atual plantel. O Matheus mudou totalmente a postura e como expressa... Matheus mudou totalmente a postura e como se expressa para a torcida e para a imprensa. Tem falado mais na zona mista, na saída de campo, coisas que não aconteciam muito antes, né? Ele falava pouco, quando falava questionava muitas perguntas, era mais difícil de trocar uma ideia com o Matheus Pereira. Hoje ele está mais fácil, né? Mais faceiro para trocar uma ideia, falar sobre torcida, falar sobre o Cruzeiro. Recentemente mesmo ele explanou, né, nesse último jogo, fez o gol ali do Cruzeiro. E ele falou que se o Cruzeiro quiser fazer um contrato vitalício para ele, ele fica aqui para sempre, porque isso aqui é a vida dele, né? Para isso, fez um trabalho interno, uma espécie de media training, eu nem sei falar esse nome, training. E uma espécie de media training. Para isso fez um trabalho interno, uma espécie de media training ou media training,
né, com pessoas do Cruzeiro e sempre dizem que Matheus é muito aberto a ouvir um feedback sobre como levar essa liderança que tem para o meio externo. E no âmbito pessoal, os sogros passaram a viver em Belo Horizonte. Então, um ponto muito interessante é que os pais aí da esposa do Matheus Pereira vieram morar aqui no Brasil, morar em Belo Horizonte para ficar mais perto aí do neto. E isso deixou o Matheus mais tranquilo, né? Pontos cruciais aí para entender como o BH e a Toca da Raposa vem tornando cada vez mais a casa de Matheus Pereira. Ele fica muito à vontade na Toca e isso passa para os garotos da base, né? O Meia sempre traz essa liderança para ajudar quem vem do sub-20, como, por exemplo, o Felipe Moraes. Matheus é sempre o primeiro a dar apoio, conselho e puxão de orelha no jogador. Essa liderança verbal ficou ainda mais frequente em 2026. Então, um jogador que está mais tranquilo nesse momento, está puxando mais a responsabilidade. A família da esposa veio morar aqui também, deixou ele mais tranquilo e tinha aquele receio, né, de ter que voltar para a Europa, para criar o filho na Europa, perto da família da esposa dele. Tinha essa questão de tirar a esposa lá do país para trazer aqui para o Brasil. Ele tinha esse receio e como os pais dela veio para cá agora, e ele tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo, mais suave e agora realmente Belo Horizonte, né, se tornou mais... A Toca da Raposa se tornou mais a casa do Matheus Pereira. Isso aqui foi falado pelo Novaes Rocha, né, o Pedro Rocha aí, da Globo, né, do pessoal do GE. Tá aí na tela para vocês o Matheus Pereira. O que você acha aí do atual momento Matheus Pereira? Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, mas realmente vem jogando muito bem nos últimos 4 jogos, 5 gols marcados e 1 assistência. Baita Matheus Pereira, que eu já tive críticas, com certeza já tive momentos ruins do Matheus, quando sumia nos jogos e tal, eu já tive críticas. Eu acho que a pessoa não é perfeita, ninguém é perfeito, né? Então a pessoa tem seus pontos negativos também em alguns momentos, e a gente tem que falar dos pontos negativos, não pode só salientar pontos positivos, que ele tem muito pontos positivos, né? Mas a gente também fala dos pontos negativos. Mas o Matheus sempre foi um bom jogador, sempre foi um jogador diferente, com muito talento. Mas ultimamente ele vem demonstrando mais isso, sendo mais participativo nos jogos, tendo mais presença, tanto até mesmo para recuperação de bola, algo que o Matheus não tinha. O Matheus era cheio, na minha opinião, cheio de nome toque antes, né? Agora não, agora mais vivo no jogo, não liga das divididas, né? De chamar a responsabilidade, começou a tomar muito cartão também, porque discute o tempo todo agora também. Isso acaba deixando o jogo mais vivo, né? E o Matheus realmente vem participando, interagindo mais aí e defendendo mais a camisa do Cabuloso, que é o time de coração dele, né? Até essa sensação de defender o time que a gente ama também deve ser difícil no começo, porque é muita responsabilidade. O Matheus deve ter que passar por isso também. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião, tá certo? Ficou até o final desse vídeo? Faz aquele favor para ajudar aqui o nosso trabalho, o nosso canal. Você deixar o likezão, o like ajuda e contribui demais. Nossa meta é 500 likes, quem puder deixar o like, muito obrigado mesmo, de coração. Inscreva-se também no canal se você ainda não for inscrito, tá certo? Clica no botãozinho de hypar para ajudar a gente a alavancar esse conteúdo aqui na plataforma. E se você hypar, comenta aí que você hypou. Deixa aí. Tô hypando aqui para ajudar o canal, para fortalecer. Aqui é de cruzeirense para cruzeirense. Vou saber que você tem o hypou e eu vou também deixando um comentário te agradecendo. Se não tiver o hype, é só comentar hype aí embaixo, HYPE. Vou saber que você não tinha o hype, mas gostaria de ajudar. Eu vou estar também deixando um comentário te agradecendo. E também aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição. Produto chegando a 60% de desconto, não perde não, corre lá. Link na descrição. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, compra aqui com a gente no canal de YouTube Cruzeiro Até Morrer. Você vai ter desconto, vai estar comprando barato e ainda vai estar ajudando um cruzeirense. Beleza? Tamo junto, um abraço, fica com Deus, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!